Bem-vindo ao Podcarro, seu podcast automotivo de baixo orçamento preferido. Sempre aos sábados comigo, Rodrigo Tavares e Vinícius Franco. Disponível no seu agregador de podcasts favorito. Olá e seja muito bem-vindo ao Podcarro. Eu sou o Rodrigo. E eu sou o Vinícius. E no programa de hoje, minha gente, a gente vai trazer a parte final da pauta de futuros clássicos, dessa vez com o elenco original dos âncoras mais bem queridos deste país. É óbvio que eu estou falando de Cid Moreira e Sérgio Chapelin, não estou falando da gente, mas Hoje no Podcarro. eu acho que já estava na hora da gente terminar essa pauta, que está muito interessante, que a galera tá ouvindo, tá pedindo, então a gente está fazendo. Então, sem mais delongas, galera, dessa vez seremos eu e Vinícius falando das nossas escolhas, das nossas caneladas, por que não, né? Afinal de contas, alguém vai ter que comprar esses carros um dia. Vamos começar? Vinícius, tu quer começar com as suas escolhas ou eu começo? Vamos fazer alternado, cada hora um fala uma. Perfeito. Tu quer começar? Pode puxar. Beleza, então. Bom, eu, quando pensei das minhas escolhas, eu pensei em aceitar uma espécie de um desafio que o Vinícius me fez, porque quando ele estava definindo as escolhas dele, ele falou que o grupo Pode Carro de Comunicação já tinha raspado o tacho de carros interessantes no contexto de Brasil para se tornarem futuros clássicos daqui a 10, 20, 30 anos. E como a nossa regra fala que é explicitamente carros produzidos de 2015 para frente, ou seja, eles têm que ser ano modelo 2015 até 2020, ou seja, podem estar em linha agora ou podem ter saído de linha nesses 5 anos, eu pensei, por que não fazer raspar o tacho de verdade e procurar alguns carros que são interessantes e que estiveram à venda no Brasil nesses últimos anos. Então, minha gente, para começar essa lista estranha e muito interessante que a gente vai lançar hoje, minha primeira escolha vai ser a Ford Ranger Sport 2016. Pode parecer uma cópia da Montana Sport que eu comentei no primeiro programa, mas confia em mim, não tem nada a ver, porque eu sou um cara que não gosta de picape. Mas de maneira nenhuma é um carro que eu gostaria de ter na minha vida. Mas por que eu escolhi a Ranger Sport? Porque eu acho que a gente tem que pensar um pouco fora da caixa. E quando a gente está falando de um carro que tem uma proporção bacana, e que tem um visual legal, e que serve para o tipo de esporte que as pessoas vão praticar em termos de carro, que é um off-road leve, de repente carregar uma carga, ou levar só 2 pessoas, ter um câmbio manual, que é muito importante. E outra, se eu não estou enganado, a Ranger Sport ela só é 4x2. Então você está falando de um carro de tração traseira, de caçamba leve, com câmbio manual. A não ser que você queira comprar um Chevette, isso é o mais próximo que você vai conseguir de um carro praticamente 0 km, que dá para carregar muita coisa e ainda por cima dá para dar aquela brincada na terra no final de semana. Então, para mim, a Ranger faz sentido. Ela não é de um visual que agrade muitas pessoas, né? Então, vai muito do gosto da pessoa vai muito do gosto da pessoa que estiver procurando, mas eu simpatizo, principalmente se ela for em vermelho, que eu acho sensacional. Lembre-se, eu não estou falando daquela Ranger que é o facelift da Ranger antiga, que é aquela frente de Fiesta, parece uma lâmina de barbear, é um negócio esquisito. Eu tô falando da Ranger nova, tipo Ranger bolinha, se você preferir, sabe? O visual um pouco mais parrudo, mais bonitinho e tal. Tem uma discreta faixa grafite ao longo dela, eu acho maneiro. Rodas de liga. O interior é aquele oceano de plástico das picapes, mas é aquilo, né? Você tá comprando uma picape básica barra intermediária, então, assim, não espere muito, não espere um oceano de couro, porque você não vai encontrar. Mas assim, carro bacana, carro difícil de ver, carro raro, câmbio manual, tração traseira, divertido, entendeu? Econômico, duvido, porque é um carro pesado, mas enfim, tem tudo para ser legal. Vinícius, sua primeira escolha, por favor. Então, a minha primeira escolha também é da marca de Henry Ford. Eu estou falando do Ford Fiesta ST, da geração mais recente, que saiu aí há 3 anos, mais ou menos, em 2017. E é o seguinte, ele é, de fato, um foguetinho de bolso na era dos SUVs. Lançado só no mercado europeu, né, um projeto lá da Ford Performance do Reino Unido. É um motor EcoBoost de 1.5 litros, que gera aí 29 kg de torque e 200 cavalos de potência. É um carrinho muito legal. E é isso mesmo que você escutou. É um EcoBoost
1.5 de 3 cilindros. E ele tem alguns recursos muito interessantes. Por exemplo, esse carro ele funciona só com 2 cilindros em carga baixa no acelerador. Então, assim, é uma proposta de carro que em muitos lugares está morta. Você olha aqui no Brasil, a gente tem, meu Deus, toda vez a gente cita, você tem o Sandero RS, por exemplo. É o único hot hatch compacto que a gente tem. Alô, Renault! Né? Esse carro, esse Fiesta ST, ele tem tudo para ser um clássico, porque é um carro muito leve, com uma potência muito legal de fábrica, com um bom potencial de preparação. É um carro bonito e eu imagino que seja extremamente divertido de dirigir, porque ele é leve, tem o entre-eixos curto. Então é uma escolha pelo projeto. Essa é a minha primeira escolha. Eu vou soltar aqui um comentário, porque eu não sabia que o Fiesta tinha essa opção de rodar com 2 cilindros em cidade, em baixa rotação. Pra mim é uma novidade, sabe. Eu Muito interessante. e detalhe, cara, deve ser super econômico, porque um carro 3 cilindros já é naturalmente econômico. Então se ele tá rodando com 2, sei lá, no trânsito pesado, imagina, deve ser quase um milagre, né. Sim, é um motor EcoBoost, né? Ele já emite poucos poluentes por natureza do projeto mesmo. E a gente está falando de um carro aí que faz 0 a 100 em menos de 7 segundos. Ele bebendo tão pouco combustível, realmente é um excelente carro para se ter, para se divertir, mas ele serve como um daily driver tranquilamente. Olha, esse carro é uma tapa na cara do Sandero RS, hein. E olha que sou eu que tô falando, um defensor incomensurável deste carro, mas Mas, assim, assim, eu não tenho notícia de nenhuma unidade desse carro no Brasil. Assim, é possível que tenha importado, mas, como sempre, as boas coisas do mercado automotivo internacional a gente não tem aqui. aqui a gente tá até uma exceção que foi feita alguns programas atrás, a gente não precisa se restringir ao mercado nacional, tal como eu tenho feito, porque a gente tá falando de clássicos e se você tiver dinheiro suficiente, você pode importar, ou então você pode comprar de alguém que tenha feito essa loucura antes de você, que provavelmente deve ter. Então, assim, futuro clássico não tem regra, mas assim, a gente Sim, só e pede. tanto é que a sua primeira escolha foi uma picape, né? Pois Coisa é, que ninguém tinha pensado ainda. exatamente. E, cara, eu duvido muito, assim, eu não conheço muito do mercado de picapes clássicas, né? Porque quando a gente ouve falar de picape clássica, a gente ouve, sei lá, Ford F100, alguns caras no meio do Brasil que gostam de colecionar F1000, D20, mas ninguém fala dessas picapes novas, sabe? Daqui a quando a gente tiver com 30, 40 anos, por que não, sabe? Então, vamos para a segunda escolha. Excelente. Vamos logo para a segunda escolha. Eu vou, mais uma vez aqui, me atracar ao mercado nacional em termos bastante eufóricos, porque eu agora vou de Fiat, né? Para dar um salve aí pro queridíssimo Maurício Campelo, o responsável pela filial da Pode Carro Mesquita, porque, assim, vamos fazer justiça, a Fiat fez carros bacanas na última década, e eu acho que seria muito tudo bem, já escolhi um Fiat uma vez, que foi o Fiat 500 Abarth, inclusive forte candidato à minha escolha de todos os programas que passaram, porque eu francamente adoro aquele carro, mas se a gente tá falando de Fiat Turbo, a gente não pode deixar passar o Fiat Bravo, o Bravo T-Jet, que também tem o mesmo motor 1.4 do Fiat 500 Abarth, mas é um hatch médio, tem espaço, o interior não é tão ruim assim, entendeu? Tem um motor legal, que é o próprio T-Jet, como eu já mencionei. E, cara, para um carro que em 2015 estava o quê? 70, 80 mil, hoje deve estar deve estar bem abaixo, né? Porque Fiat desvaloriza, que é uma beleza. Mas daqui a 10 anos esses carros vão sumir. Porque eu não sei se saiu T-Jet com câmbio dual logic, eu sinceramente espero que não. Mas se ainda sobraram Fiat Bravo manuais T-Jet, que não foram surrados ou preparados até o talo, esses carros vão se tornar futuros clássicos. Pelo mesmo fator dos outros, entendeu? Raridade. Fiat Bravo, o T-Jet é só manual. Graças ao bom Senhor O, Jesus o Cristo. Sporting é que tinha Dual Logic, mas o Sporting ele é esportivo de adesivo. O esportinho nem a gente, né? Infelizmente. Mas, cara, eu sinceramente acho bacana. Principalmente naquele tom de azul marinho, eu acho muito bonito. Ele fez um papel decente em substituir o Fiat Estilo. Tem gente que não concorda, tem gente que prefere lembrar do estilo como ele sempre foi, um carro que o teto solar trava, mas, sei lá, eu acho bacana, eu teria.
Não tô fazendo merchan da Fiat. Inclusive, ô, Rodrigo, Diga. desculpa te interromper de novo, o câmbio do Bravo T-Jet era um câmbio importado da Itália de 6 velocidades. Era um câmbio muito melhor do que esses câmbios famosos aí da Fiat no Brasil. Era um câmbio feito especialmente, né, para essa linha mais esportiva do Bravo. Olha aí, Então, o conjunto mecânico era bem interessante. você já tem aquele fato aí maneiro para você levar para mesa de bar quando perguntarem sobre o seu carro. O que eu duvido muito, porque, né, a galera que quando vê um Fiat Bravo, Falou em hot hatch, você pode contar comigo. tá vendo? A gente é bom, eu gosto disso nesse programa, que é gente entendida do assunto. Pode não entender nada, mas entende. Entenderam? Exatamente, eu também não. Mas é isso, galera. O Fiat Bravo é uma escolha legal. Eu recomendo. Nunca andei, mas assim, né? Se você tá ouvindo esse programa esperando recomendações reais, por favor, troque de canal. Porque aqui a gente vai falar porque a gente gosta. Mas sem mais delongas, minha escolha é essa. É o Fiat Bravo T-Jet. Principalmente o facelift, porque aí ele fica bonitinho. Beleza, então posso entrar com a minha segunda escolha? À vontade, amigo. Continuando no universo dos hot hatches, o que seria de um programa Pode Carro sem a minha participação se eu não citasse... Vamos lá, vai, chuta a marca. Você tem meia chance de acertar. Sabe. Errou, cara. Peugeot. Putz. Peugeot 308 GTI, a geração lançada em 2015, que teve só 12 unidades emplacadas no Brasil para o processo de homologação, teste, registro e todas as burocracias, e acabou não vingando, porque a Peugeot achou que o custo ia ficar muito alto. Vinícius, por que você está escolhendo esse carro? É só mais um Peugeot com motor THP, mas ele tem uma coisa em especial que faz esse carro ser lembrado, que é a opção de pintura em 2 tons. Só que não é igual, por exemplo, o Monza tinha saia e blusa. Não, é a frente de uma cor, a traseira de outra. E por ser um carro com uma dinâmica legal, uma potência legal, né? É um carro bonito, com acabamento muito bom. E o consagrado motor THP, que dispensa comentários. Não preciso falar muito sobre esse 308 GTI, porque o 308 comum tem no Brasil. Então, assim, você sabe ali mais ou menos como é que é o esquema. Ele tem um acabamento diferente, uma pintura diferente, um motor mais bravo, só que o câmbio era só automático. E assim, é uma pena que não tenha vindo de vez para o Brasil, porque seria um carro muito legal de se ver aí nas ruas com mais frequência. Então fica aí a escolha pelo apelo visual que essa geração do 308 GTI traz. E é isso a minha segunda escolha, não tem muito o que dizer. Olha, eu só digo uma coisa: se você encontrar uma dessas 12 unidades que vieram para homologação, é um verdadeiro unicórnio alado. Porque, cara, pelo amor de Deus, esse carro deve ser, assim, eu não digo um canhão, porque, né, todo mundo sabe que o motor THP é muito competente em tudo que faz. Até no 3008 ele é muito bom. Mas, tipo, esse carro já tem uma suspensão retrabalhada, deve ter uma resposta de acelerador bacana. Se fosse, não teria vindo. Se não fosse, não teria vindo, a verdade é essa. Entendeu? Assim, eu não sou o maior fã do universo de Peugeot, mas o Vinícius tá aqui pra provar o contrário. Mas, cara, tem tudo pra ser uma baita escolha, principalmente porque é raro. Vai ser no mesmo pique daqueles, se eu não me engano, 405 S16. Então, existe poucos, na verdade aqui no Brasil, vindo de forma totalmente não ortodoxa, você tem aí um que foi presente da Peugeot ao Rubinho Barrichello, que ele ganhou quando ele pilotava na Jordan Hart. Jordan Peugeot na época, no caso, né, em 93. Inclusive esse carro já passou pela garagem do Belotti, e você tem o T16, né, no caso. 405 T16. S16 é o 306. Beleza, aqui corrigir correção ao vivo pro cara não pagar de burro no meio do programa. O Sedan 405 ele é a versão T16, inclusive esse que foi do Rubinho. Ele praticamente não usou o carro, é verde musgo. E eu acho um carro lindo, né? Para quem já assistiu Taxi Driver, é mais ou menos aquele carro lá, só que numa cor diferente. Tô falando do primeiro Taxi Driver, não do segundo. Recentemente eu tenho aí descoberto aí que eu sou um grande apreciador de carros dos anos 90. Principalmente agora eu tô começando a gostar um pouco mais de veículos franceses, principalmente alguns Citroën, que a gente vai trazer para o programa no futuro, provavelmente numa pauta só de carros franceses, e que Deus nos perdoe se esse programa não quebrar no meio, porque isso pode acontecer. Mas enfim. Mas antes da gente passar para as nossas outras escolhas, eu quero aproveitar o momento para deixar um recadinho. E eu digo o seguinte: se você não está seguindo o Pode Carro nas redes sociais, meu amigo, você está comendo mosca.
O Podcarro existe tanto no Twitter quanto no Instagram, no @podcarro, e também existe no YouTube. Pode duvidar o quanto você quiser, mas o Podcarro existe no YouTube, porém sem imagens, porque, né, tá faltando aquela verba aí pra gente comprar uma câmera, mas quando comprar, meus amigos, aí a gente vai decolar. Mas por enquanto, se você estiver fazendo qualquer outra coisa no seu computador e quiser ouvir o seu podcast automotivo de baixo orçamento, é só procurar a gente no YouTube e clicar na nossa playlist de futuros clássicos, que você vai ouvir todas as opiniões de cada um dos membros do staff do GPC, que é o Grupo Podcarro de Comunicação. E falando em GPC, se liga também na gente no Twitter, como eu já mencionei, porque sempre aparece alguma bobajada que acontece dentro do grupo do WhatsApp do GPC. Então fica por lá que também é bem bacana. Bom, passando aqui um momento carros franceses do programa, eu quero aproveitar aqui para passar para minha próxima escolha, que vai reacender o momento carros franceses do programa, porque essa escolha o Vinícius não está sabendo e ele pode ficar um pouco chocado com a escolha que eu vou fazer agora. Mas já que ele se deu ao luxo de importar carro, eu falei: "Por que eu também não posso?". Eu também quero participar, eu também quero brincar. Então, meus amigos, se eu tiver que importar um carro daqui 20, 30 anos, eu quero trazer um Renault Twingo GT, que sinceramente é um carrinho que eu tenho muita simpatia desde as versões que eram vendidas no Brasil. Muitos das primeiras muito fã daquelas primeiras propagandas da França, das cores vívidas, do fato de você poder deitar o banco e poder tirar um roncão maneiro dentro do Twingo, ou outras coisas dependendo do quão animado você estiver. Mas assim, o Eu vi um Twingo Twingo na rua essa semana. olha aí, cara, e como é que você Meu pai me ficou? perguntou por que eu tava tão animado em ver um carrinho que parecia uma caixinha de sorvete. Qual era a cor dele? Ele era prata. Bem basicão, ele tinha os para-choques de plástico preto. E você não sentiu uma alegria gigantesca quando Claro, você eu fiquei viu? animadão, cara. Acho que nem a dona dele tava tão animada dentro dele, igual eu ao ver o carro. E tipo, é um carrinho que apesar de não ser muito potente, tem uma dirigibilidade muito bacana, porque é leve, é compacto, entendeu? Cabe em qualquer lugar. Nossa, se você achar uma sucata, é um baita projeto pra meter um motor de moto. Meu amigo, dá pra meter um CHT turbo ali. É, dá pra fazer altos paranauê com aquele carro. Ele é uma belezinha. Mas pode continuar aí seu raciocínio. E a versão europeia, ela até que é muito respeitosa em relação à versão a predecessora dos anos 90, mesmo pelo fato de ter 3 portas, que nem o finado Veloster, que Deus o tem em bom lugar. Mas assim, é uma combinação porque o Twingo continua sendo aquele carrinho esquisito que chegou no Brasil que chegou no Brasil nos anos 90, porque na Europa ele tá com motor traseiro de 0.9, sabe, ele continua louco, ele continua maluco, ele continua sendo um carro para pessoas que têm um lifestyle diferente, que não estão necessariamente querendo provar alguma coisa, querem ter um carro para ficar destacados na multidão, mas ao mesmo tempo um carrinho, sabe, esperto, bom de usar na cidade e que Você notou que ele tem uma semelhança na angulação da tampa traseira com o Renault 5? rapaz, eu não tinha parado para pensar nisso. E olha que eu gosto bastante do Renault 5. Tudo bem que eu estaria olhando para a tampa preta e me lembrando do Renault 5 Turbo, mas mesmo assim, a Renault, quando ela quer, quando ela fica inspirada, ela realmente sabe fazer carros bonitos, sabe? Assim, eu gosto de falar mal de francês porque Eu gosto da Renault porque ela faz carros memoráveis quando ela quer. exatamente, quando O eles Twingo é estão um carro muito legal, cara. sim, e não precisa ser a versão GT, entendeu? Pode ser uma versão básica, você põe uma rodinha nele e ele já fica diferente. Ah, na Europa, todas as versões dele tem, né, rodinha. Ele é um carro completinho por natureza. Não existe isso de carro pelado totalmente lá. O kit dignidade é. Se você não coloca, o carro simplesmente não vende. Você sabe o que é o kit dignidade, né? Claro. É, então. Não preciso me alongar aqui. Então, a Mas gente tá falando de outra realidade. Mas para o público de casa que tá ouvindo a gente na rua, o que que seria o kit de dignidade, Vinícius? Então, vamos lá. Kit dignidade é o basicão, né? Ar-condicionado, vidro elétrico, trava elétrica, alarme, um sistema de som decente, desembaçador traseiro. Hoje em dia, dá para falar aí uma direção pelo menos hidráulica, se bem que no padrão Europa aí a direção já é elétrica, um acelerador eletrônico. Isso é kit dignidade, é para você ter o mínimo de conforto. Exatamente, vocês estão vendo aí que do Brasil hoje isso está começando a virar moda, dos carros serem um pouquinho mais recheados, mas ainda assim timidamente, né? O Renault Kwid que o diga. Mas enfim, é a minha escolha.
Eu particularmente pegaria numa cor viva, ou então branco com faixas pretas, eu acho sensacional, eu acho que é um carro bem transadinho, É, bem aquele amarelo gema de ovo. sim, eu acho aquela tampa preta, sabe, um negócio assim, eu É, as tenho cores da Renault Sport, né, mano? Amarelo e preto. cara, um Twingo RS seria uma coisa que, assim, eu seria capaz de rever alguns conceitos meus. Talvez até alguns pecados. O Clio RS da geração mais recente é lindo. O Eu carro é também lindo, cara. Tem versão duas portas, tem. Mesmo as versões que não são esportivas. eu Só de acho você ter a opção duas portas, o carro é maravilhoso. Eu acho ele belíssimo. eu acho o Clio RS bonito, mas quando eu olho pra Megane, cara, É. sei lá, eu não consigo olhar para o Clio da mesma forma. A Sim, o Megane ela é Megane é outra coisa. a Megane é um tesão. É, Você nunca mais vai me ouvir falar isso sobre carro francês nenhum. duvido. Olha, Você fala do Sandero RS toda vez. cara, não dá. A Megane é muito mais tesão que o Sandero RS, não tem como. O Sandero me perdoa por tudo que eu já falei, mas não dá. Aquele carro é muito Aquele contorno da lanterna dianteira que desce assim e fica um vão da lataria, mano. Ali na seta. Lindo. cara, O enquanto difusor atrás e a saída de escape só no meio. Mano, a cara de mal que esse carro tem. ela é É, tão incongruente e ao mesmo tempo tão maneira, sabe, porque e tipo tipo, é um carro com todos esses atributos e é quatro portas. exatamente, aquelas portas não servem pra nada, Não porque mesmo. não só tem banco dianteiro na versão de semipista, basicamente. É, É até dessa que eu estava falando, a versão de semipista, as portas traseiras não tem banco, é tudo gaiola. sim. E tudo bem, É a Trophy, né? eu não sou o tipo de cara que fala: "Putz, eu queria ter um super hatch que consegue destruir todo mundo em Nürburgring", porque provavelmente se o carro foi testado em Nürburgring, deve ser horrível pra usar na rua. Mas, tipo, Sim, sim, claro. eu não imagino que isso seja um impeditivo para o carro deixar de ser maneiro, sabe, De jeito nenhum. Gente, entendeu? esse último Renault Megane RS, acho que não sei se foi 2017 ou 2018, né? Foi o último lançamento de geração. Ele é simplesmente absurdo. É um carro. Bom, enfim. Acho que tá na hora de eu ir pra minha próxima escolha, "Ai, por porque. favor, eu não tô com condições, eu tô muito abalado". É, então. Vamos lá. Então, saindo um pouco dos hatches, na verdade, continuando no universo dos hatches, mas mudando um pouco o formato. A minha próxima escolha também é Ford. É a Focus ST Wagon, que eu tenho certeza que é vendida tanto no Reino Unido como em Portugal. É isso que você escutou. É uma perua esportiva do Ford Focus, que aqui no Brasil foi retirado de linha por baixas vendas porque o povo só quer saber de comprar SUV, né? As pessoas esqueceram que em concessionária você compra carro. Enfim, fica aí a opinião polêmica. SUV não é carro. Mas enfim, a minha escolha é simplesmente porque os atributos são versão esportiva, formato perua de um hot hatch. É tudo que se perdeu da grande arte de se produzir automóveis, junto aí numa coisa só. Então é um carro, um porta-malas gigante, ótimo para a família andar, e se quiser dar uma puxada, uma famosa esticada, você vai ter potência de sobra. Tem versão a diesel, mas a versão a diesel é coisa de 100 cavalos menos potente que a versão 2.8 EcoBoost de 280 cavalos a gasolina, e é uma brutalidade de carro. Tem uma opção de cor vermelha lindíssima, mais uma vez uma escolha de puro coração. Rodrigo, com você. Eu não tenho defeito nenhum para colocar na sua escolha, porque a Volkswagen ST é, assim, perfeita. Do início ao fim, dá vontade de você ter uma família só para poder levar ela rápido para os lugares, sabe. É um carro que eu particularmente vejo Ela é um grocery getter. sim, e não é um qualquer um, entendeu. É o carro para esse tipo de coisa. É um carro que eu vejo uma perua esportiva, eu penso o seguinte: não é um carro para você curtir sozinho, é um carro para você curtir em grupo, sabe, ou em família ou com os Sim. amigos. É um carro que você compra a experiência com ele. Exato. E nada melhor do que um carro de câmbio manual, com potência a dar com pau, para você curtir com a galera. Nem que a galera seja sua família e a sua esposa esteja dizendo para você andar É, devagar. aquele carro para fazer graça aqui em Minas Gerais, subindo aquele morro super íngreme com carga no carro a família inteira de sexta marcha. E com aquele escapamento, que você muito Lindo. provavelmente vai mandar trocar, né, para É, ficar mas
O original ele já é bem legal também. Sim, deve ter atuador, deve abrir, dependendo da determinada rotação, deve ter um modo silencioso, mas enfim. Eu acho que se você tá comprando uma perua esportiva, é porque você tá falando, olha só, eu ainda sou racer, eu ainda tô aqui, galera, mas eu também tenho família agora, eu sou um cara responsável, mas eu ainda não sou tão responsável o suficiente. Entendeu? Eu acho isso bacana sobre peruas esportivas. Bom, a minha última escolha, ela é completamente o contrário de tudo que eu falei aqui até agora e nos outros programas, porque é um carro que eu imaginei que não existisse. E eu fico até um pouco chateado por esse carro não ter mais, não ser mais bem quisto ou então querido pelo tipo de comprador aqui no Brasil, porque é um carro que se perdeu nos anos 90 e que nunca mais teve o mesmo appeal, a mesma vontade de despertar a vontade do comprador de comprar, sabe, com perdão da redundância. Mas o carro que eu tô falando é o Gol 2 portas 1.6. Aí você tá pensando, legal, ele tá falando do mesmo carro que ele tem em casa. Eu não tenho um Gol 1.6, eu tenho um Gol 1.0. Não confundam as bolas. Óbvio que ninguém vai fazer isso, mas eu vou defender o meu posto assim mesmo. E tipo, eu tô falando do Gol G6, que é o mais recente. E tipo, é um carro 2 portas que à primeira vista você vai ver aquelas calotas, vai ver ele branco com aquelas calotas e vai pensar: "Nossa, um carro de firma, nossa, que bosta". Mas para pra pensar comigo. É um carro 2 portas, ou seja, tem menos massa para ele carregar, não tem 4 portas, então muito menos chance das pessoas te pedirem carona. Alô, galera da Rural, tô falando com vocês. E outra, é 1.6. Então você não tá preso àquele malfadado 1.0 aspirado da Volks. Sim, e assim, só para fim de comparação, aqui em casa a gente tem um Ford Focus 2013 e ele é 1.6, é um carro bem maior que o Gol, né? O motor Sigma 1.6 e não desconfiem das minhas escolhas, não tem nada a ver, tá? E assim, 120 cavalos, um carro bem mais pesado que um Gol. E ele já anda bem, você imagina um Golzinho com um motor com uma potência parecida. Exatamente. E eu digo que 1.6 é o carro para se ter, porque até pouco tempo atrás aqui em casa tinha um Gol 1.0, que era G5, se eu não me engano. E cara, 1.0 era até ok, mas ele não tinha nada de especial, mas É. nada. Você acha que você deve ter contado em algum Drops que no dia que vocês foram buscar esse Gol 1.0, você encontrou Fernanda Paes Leme no elevador. Exatamente. Nossa, essa história é uma história que assim, eu não posso dar muitos detalhes dessa história porque, né, sabe-se lá onde isso vai parar, mas enfim, eu escrevi sobre. Então, eu vou deixar o link no descritivo do programa e no descritivo do YouTube também, que eu escrevi esse texto no Medium e eu contei toda a história sobre esse carro. Pode carro é vivência. Então, vocês estão vendo que aqui a gente não tá para brincadeira. Aqui é jornalismo verdade em 82% das vezes, tá? A gente não tá para brincadeira. E sim, tem pessoas globais e tem personagens dos Simpsons na história. Então, gente, lê que é uma história de louco. O texto se chama O Gol Contra e no texto eu explico o porquê. Mas voltando à escolha. É um carro que você não vai achar fácil, porque o Gol duas portas é basicamente carro para frotista. Não vejo nenhuma pessoa em sã consciência em 2020 falando: "Nossa, eu quero um Gol duas portas 1.6". As pessoas não estão querendo nem mais Gol, para ser bem sincero. Então, se você achar um carro desses, compre. Compre imediatamente. Mas eu estou falando do 1.6. Porque o visual dele lembra muito do G2. Assim, tem que apertar a vista em alguns cantos. Mas, cara, é um visual clássico, duas portas, maneirinho, que tem aquela aura de anos 90, que é um negócio que não deve ser jogado fora. Entendeu? Compre, mas compre 1.6. 1.0 é modorrento. Não é legal. E, enfim, E se for o G5, muito menos. é. E principalmente se for rodado e se for um carro de firma. Mas enfim, vocês vão ler, vocês vão entender, tá? Não cometam o mesmo erro que eu cometi. Mas, cara, é um carrinho bacana, entendeu? Eu recomendo, porque 1.6 empolga, anda legal, é econômico em determinadas maneiras, entendeu? E é uma carroceria que você não vai encontrar, porque não fizeram muitos, sabe? E esse eu posso colocar a minha mão no fogo que daqui 10, 20 anos vocês podem me cobrar quanto vocês quiserem, que esse carro virou um clássico. Ponto. Solto o microfone aqui.
e deixo a palavra pro Vinícius para fazer qualquer comentário sobre e também para dizer a Acho que escolha dele. os comentários que eu tinha para fazer eu já fiz, te interrompendo, que é a minha especialidade. Então vamos lá, a minha última escolha não tem nada a ver com nada e eu vou direto ao ponto. Sangue italiano. É bonito, brilhante, barulhento, anda muito. Mas nesse caso não explode. Eu tô falando da Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Dispensa apresentações, é um sedã, 4 portas com um motor V6, projetado em conjunto com a Ferrari, beirando ali os 400 cavalos. Eu vou usar o termo que o Rodrigo usou, é um tesão de carro. Tração traseira, tem, se eu não me engano, câmbio ZF. Cara, é um carro, assim, que dispensa comentários. Ele simplesmente é um sedã esportivo com alma Ferrari e o pedigree quadrifólio. Já é derivado de um carro extremamente confiável, extremamente consolidado, tradicional. É um brinquedinho perigoso, por assim dizer. Pena que é caríssimo e para ter aqui no Brasil, além dos custos de importação, tem o preço salgado do carro, né? Mas fica aí a minha última escolha porque o Alfa Romeo Giulia, ele é um dos meus carros preferidos. Às vezes eu posso não saber tantos detalhes técnicos, eu posso simplesmente esquecer, por isso a questão do câmbio. Mas eu tenho quase certeza que o câmbio é ZF. E cara, é um carro sensacional, né? Tudo ali tá no lugar certo. Você não vai ver nenhum review falando mal desse carro, é incrível. E é isso, é mais uma escolha que é puro coração. Nesse ponto eu sou um cara, na hora de escolher carros para fazer esse tipo de lista, eu realmente escolho o que me toca. Olha, eu estou emocionado, eu não tenho condições de falar, mas a minha última escolha é essa. Que se dane absolutamente tudo que eu falei aqui até agora, não tem mais o que falar. Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio é um tesão. Eu não vou poupar palavras, ouvintes, é um tesão de carro, tá? Eu não quero saber de M3, eu não quero saber de XF, eu não quero saber de A8. Nossa, mas eu não quero ouvir falar de Maserati. O bagulho é Alfa Romeo, amigo. E acabou. Não Inclusive, tem conversa. um forte abraço aí pro Flávio da Mango Racing, que ele sabe que, a galera alfista, tem que estar junto, entendeu? Porque todo mundo chora quando o carro não pega de manhã. Mas não é Exatamente. isso. A gente está com você que foi expulso de casa porque comprou uma Alfa. Paixão acima de tudo. Entendeu? A gente te entende. Agora, eu sei que você tá indo na OLX procurar aquela 164 baratinha. Pode comprar, mas ela vai pegar fogo. Mas mesmo assim, gente, o importante é comprar, entendeu? Alfa Romeo é Só lindo. de jogo de vela Twin Spark por ano vai R$4.000. Mas o que importa é o amor. Aquilo, né, Vinícius? Tá com dinheiro, foi lá, comprou, tá com a quadrifólio na garagem, vai fazer o quê? Carro de 30 anos. Amigo, eu quero zoar. Eu não quero nem saber. Esse carro é um espetáculo, entendeu? Mas, gente, eu acho que não tem mais nada para acrescentar, né? Eu acho que encerrou esses 4 programas de Futuros Clássicos de uma maneira sensacional, entendeu? Se eu tiver que escolher um melhor, é a quadrifólio. Não tem como, mas a gente tá falando de Brasil. Infelizmente, eu tenho que botar todo o meu dinheirinho lá naquele primeiro programa quando eu falei do 500 Abarth. Vinícius, provavelmente se você tiver que escolher um carro desses que você citou, você vai de Giulia, né? Não preciso nem falar, né? Então, tá aí, né, galera? Eu acho que foi um programa maneiro, bem explicadinho, do jeito que tem que ser, fluiu bacana. Eu quero agradecer ao Vinícius por ter cedido um tempo dele aí pra participar. É isso aí. É isso. Mais uma vez eu quero lembrar vocês que o Podcarro está nas redes sociais, no Twitter, no Instagram e também no YouTube. Nas outras duas você acha a gente no @podcarro. Você encontra a mim, esta belíssima voz de veludo, Rodrigo, no @thrtlima. E Vinícius, a gente te acha aonde? No @vfrancomaia, mas eu não recomendo. Ai, meu Deus. Enfim, galera, muito obrigado a você que ouviu a gente até aqui, entendeu? Um forte abraço e até a próxima. Obrigado por escutar o Podcarro, seu podcast automotivo de baixo orçamento preferido, com Rodrigo Tavares e Vinícius Franco, disponível no seu agregador de podcasts favorito.